Opinião Pernambuco de hoje discute insegurança jurídica. Para participar desta conversa, convidamos João Paulo Alain Teixeira, professor de Direito da UFPE, Silvio Pessoa Júnior, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e Paulo Roberto de Oliveira Lima, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para você enviar perguntas ou a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp, 81988307098. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Quando você mandar sua pergunta ou sua opinião pelo WhatsApp, por favor, coloque seu nome para facilitar. Bom, vamos dar uma passagem agora na questão do habeas corpus de Lula. Gostaria que vocês comentassem. E aí, cada um fica à vontade para ir respondendo a pergunta. É sensato um desembargador plantonista conceder um habeas corpus e, depois disso, o desembargador da mesma corte revogar essa decisão? Primeira pergunta. Olha, de uma forma mais ampla, nesse episódio todo, eu acho que houve equívoco de quase todos os atores que participaram do episódio. De quem pediu, sabendo que ia ter um plantão e que seria uma pessoa, pelo que se diz, militou no partido, enfim, tinha uma vivência partidária e que lá chegou pelo 5º Constitucional. O desembargador plantonista, só esclarecendo para a pessoa que está assistindo conseguir entender. O juiz de primeiro grau que estava de férias e, enfim, oficiou polícia para não cumprir. Ao desembargador também relatou que estava de férias e voltou para oficiar. E o presidente também. Então, acho que houve uma série de equívocos. Como um dominó, saiu todo mundo cometendo equívocos, cada um com sua motivação própria, mas entendo como advogado, como representante da OAB, da cidadania, que houve um grande desserviço ali por parte de todos os autores, a dignidade da própria justiça. Felizmente, trata-se de um episódio bastante singular e bastante limitado, não é uma coisa que se vê acontecer reiteradamente. E depois disso, a procuradora-geral também pede enviou ao STJ uma manifestação que ela pede que apenas essa Corte Superior seja responsável por apreciar o habeas corpus envolvendo Lula. E diz que se esse habeas corpus partisse do TRF-4, novamente, que a Polícia Federal não cumprisse a ordem do desembargador. Também, isso é comum também, esse outro fato? Essa é a decisão, até agora, provisória, né? A gente não sabe o que vai acontecer daí para frente, né? Aliás, eu não sei se chegaram a ver, houve também algumas notícias que circularam essa semana de que o próprio desembargador, acho que o Gebran, né? Ele reconheceu, enfim, com um telefonema mesmo, efetivamente, ele disse, olha, mantenha preso, etc., né, que eu estou cuidando disso, enfim. É claro que a gente está falando de uma situação muito peculiar, né, que envolve um ex-presidente da República, que, enfim, em processo eleitoral e, enfim, nas pesquisas ele está em primeiro lugar e tudo isso, de certa forma, leva a que essas questões todas apareçam com muita nitidez, né, com muita clareza. E certamente isso contribui bastante para a gente ter essa sensação de insegurança jurídica, porque afinal de contas, né, a gente fica imaginando quais são as regras que efetivamente podem cuidar, né, desses processos, independente da pessoa, etc. E será que se fosse outra pessoa ia ter esse mesmo tratamento? A gente fica pensando. Eu quero acreditar que, né, que essa é uma situação pontual. Eu quero acreditar que essa é uma situação muito específica e muito pontual, já que pensar diferente seria desacreditar totalmente da justiça, o que é bastante constrangedor e bastante desagradável para qualquer cidadão do país. Né? Não é essa a ideia que a gente pode levar adiante. Pelo contrário, a gente precisa pensar em formas de efetivamente a gente ter segurança jurídica e credibilidade na justiça, que é a instituição, enfim, a estrutura de poder destinada a distribuir o direito, interpretar o direito, enfim, de forma imparcial. Por isso, os juízes têm as garantias, né, constitucionais da inamovibilidade, a vitaliciedade, né, a irredutibilidade dos vencimentos, exatamente para ele se blindar desses interesses que muitas vezes interferem mesmo, né, é próprio da dinâmica política e social. Né? Então, são garantias importantes para o exercício da jurisdição. Né? Eu queria fazer algumas observações, concordo com tudo que foi dito.
Mas é preciso não esquecer, as pessoas que analisam o que aconteceu, precisa ter em mente que o Brasil é um país continental, com um número de juízes, eu não tenho o número absoluto, mas nós devemos ter talvez 50 mil juízes, não sei se chega a isso. Os juízes não são extraídos da estratosfera, eles são selecionados na sociedade. Não são nem santos, nem demônios, são pessoas que são selecionadas com um certo cuidado e que e a eles cabe um papel. É impossível se selecionar, eu vou dizer um número bem baixo, 20 pessoas sem que você não selecione mal uma. Então, quando você seleciona milhares de juízes, você tem juízes de todo matiz. Você tem muitos juízes bons, graças a Deus, na minha opinião, a imensa maioria, mas você tem o juiz preguiçoso, você tem o juiz incompetente, no sentido popular do termo, você tem o juiz venal, você tem o juiz desequilibrado. O judiciário tem que conviver com isso. E ele tem que ter os mecanismos de correção. O juiz tem a sua própria história. Na história de formação do juiz, ele foi ajudado, ele tem amigos, ele tem parentes, ele tem vinculações. Esse episódio que nós estamos cuidando dele é um episódio absolutamente desgarrado do todo. Isso não acontece todo dia, graças a Deus, e acontece excepcionalmente. Eu não diria que todos os participantes erraram, não, porque o conceito de erro, ele deve ser analisado em função das circunstâncias. Talvez, não quero particularizar nenhum dos atores daquele processo, até porque a Laumann me impede de me manifestar sobre casos concretos, mas no momento em que um juiz atua em descompasso, digamos assim, como se fora um ponto fora da curva, às vezes é necessário que o outro também o faça para corrigir o primeiro erro. Para continuar. O que colore, o que atribui cor ao erro é a motivação que o determinou. Então, muitas vezes se diz, mas podia o desembargador plantonista, não o desembargador presidente, ter atuado quando a jurisdição dele já cessara? Bem, talvez ele tenha tido aquela atuação para corrigir um erro maior. Porque quanto à atuação no plantão, aí nós temos regras. Existe uma resolução do CNJ que proíbe o juiz de plantonista de praticar qualquer ato se o processo foi distribuído antes do plantão dele. Eu só posso atuar como plantonista num processo novo. Novo significa que o juiz natural é aquele juiz que deve julgar a causa. Isso, no caso, já existia um juiz natural. Então, se é distribuído para um juiz que não é o natural, ele não pode despachar. E mais, o plantonista só pode despachar se a providência que ele determinar tiver que ser tomada dentro do plantão. Porque se tiver tomada na semana seguinte, tem que esperar pelo juiz natural. Então, ali houve um erro, um equívoco, claro que houve, e outros erros, se é que se pode chamar de erro, foram tomados para corrigir. Agora, desembargador, vou lhe pedir licença para fazer uma pergunta aqui a Silvio. E do lado do advogado, Silvio, porque já entraram cerca de 200 pedidos de habeas corpus para Lula, não é? E aí o comentário que tem se feito é que está esperando que algum desses HC caia no colo da segunda turma do Supremo para que ele seja liberado. Não dá para dar a impressão para a população de que as leis, enfim, os ritos vão ter sempre uma brechinha ali onde o advogado vai poder entrar e conseguir fazer o que o seu cliente deseja? Isso é típico de um ordenamento jurídico extenso como o nosso, né? Uma produção legislativa enorme, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Nós produzimos em 2003 uma média de 3,7 milhões de normas por ano. Agora, em 2017, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, já estamos em 5,5. Saímos de 3,7 para 5,5 milhões de normas. Você tem emenda constitucional, nós já vamos em 99. 6 emendas de revisão. Isso. Código Civil praticamente novo, Código de Processo novo. As normas, em função da sociedade que a gente vive, com a hipersubjetivação, com o individualismo, cada um procurando sua
resolver os seus problemas, nós temos código para tudo, idoso, meio ambiente, enfim, e isso não é errado, é uma característica do ordenamento jurídico nosso. Então, óbvio que uma gama de um ordenamento jurídico com essa quantidade enorme de normas, que umas se contrapõem, outras se sobrepõem, enfim, isso gera naturalmente conflitos e possibilita naturalmente que o advogado, que efetivamente está ali para procurar defender os interesses de seu cliente, procure se utilizar do que se chama popularmente de brecha, onde ele vê, na verdade, ali uma possibilidade de tentar emplacar uma interpretação que favoreça o seu cliente. E, afinal, esse é o papel dele, como Sim. é o do promotor e como é o do juiz, não deixar que isso ocorra se, na verdade, isso destoar do ordenamento jurídico. Agora, professor, porque no Brasil tem essa coisa de a lei pegou, a lei não pegou. Depois eu queria fazer um pequeno... Como é que é essa questão? Faça pergunta, depois eu... Como é que é essa questão de lei que pega, lei que não pega e aquela pergunta, e pode isso, lei que pega, lei que não pega, lei é para ser cumprida. Esse é um tema clássico, né? O tema da eficácia normativa, né? A norma pode ser válida, ela pode ser, enfim, formalmente produzida de acordo com todos os parâmetros estabelecidos pelo próprio sistema, pelo próprio ordenamento jurídico, mas efetivamente, enfim, ela não pegar, ou seja, ela não produz efeitos. É claro que isso é uma situação muito, que a gente poderia dizer que é muito... eu não diria atípica, porque na nossa realidade, enfim, jurídica, né, da América Latina, África e Ásia, enfim, isso é muito presente, de fato, né, o que gera uma certa dificuldade em saber efetivamente qual o direito que se aplica. Agora, o Silvio tocou numa questão interessante, que é essa pluralidade, enfim, esse cipoal de normas que existem, né, no nosso sistema. Nós temos uma estrutura federativa, União, Estados, municípios, né, 27 estados, enfim, 5 mil e tantos municípios. Então, são normas, né, muito variadas em um sistema bastante complexo, efetivamente, né? E essa é uma questão, enfim, dominar tudo isso é uma missão praticamente impossível para qualquer pessoa, né, para qualquer pessoa. E essa é uma questão que a gente também deve levar em consideração. Mas, a despeito disso, me parece que existe um trabalho, e aí a importância da jurisdição, né, um trabalho de, a partir desse processo de interpretação e de sedimentação hermenêutica, né, de criar os precedentes. Hermenêutica, explique. Hermenêutica é relativa à interpretação, né? É um processo de interpretação. E de sedimentar, né, esse grande acervo normativo em torno de decisões que vão tratando de elaborar e de construir a consistência mesmo do ordenamento jurídico, né? E essa me parece que é a grande tarefa da jurisdição, conforme os casos sejam levados, dentro dessa pluralidade normativa, conforme sejam levados aos tribunais, então a interpretação vai sedimentando e vai cuidando de organizar todo esse acervo, todo esse material. Claro, isso depende de uma atividade consistente, né? Uma atividade Sim. que aponte, enfim, no mesmo sentido. E de fiscalização, não é? Porque sem se dúvida, não houvesse né? fiscalização, cada um vai fazer o que quer também, né? Só uma percepção para duas observações curtas, de acordo com o nosso tempo. Quanto ao número imenso de habeas corpus que tem sido impetrado em favor do ex-presidente Lula, eu não acho que os advogados estejam procurando uma brecha para que ele seja, ao final, conhecido por uma das turmas e deferido. Ali é muito mais uma manifestação política. É óbvio que as pessoas que impetram 100, 200, 300 habeas corpus têm a consciência de que nenhum daqueles será deferido. E quanto a esperar que ele caia para um juízo diferente, há normas que proíbem. É lógico. Porque existe um instituto chamado prevenção. Quando no Supremo Tribunal Federal um primeiro habeas corpus é despachado por um ministro, tantos quantos sejam impetrados, vai para o mesmo ministro. Então não há possibilidade de ir para outro, não. Tanto que nesse a que nós nos reportamos há pouco, esperou-se um plantonista, porque era a única hipótese de fugir à distribuição por prevenção. O judiciário não é tão inteligente, mas não é tão bobo para entender que alguém possa simplesmente impetrar um habeas corpus, não foi atendido, eu impetro um outro para ver se cai para um outro juiz. Não cai. Vai sempre para o mesmo. Se ele desistir do primeiro e entrar com outra ação, vai para o mesmo juiz. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que o judiciário está mais politizado?
O judiciário... De maneira geral, olhando todas as circunstâncias. Outra observação, porque acho que é muito importante para o público. A pergunta da lei pega ou a lei não pega nós tínhamos um dispositivo, era até não era do Código Penal, era da Lei de Contravenções Penais, que considerava que era uma contravenção penal. Contravenção penal é um crime anão, um crime menor. Sim. Então, a contravenção penal era contravenção penal anunciar qualquer meio anticonceptivo. Era contravenção penal. Hoje o governo faz propaganda e distribui a camisinha. Então, a lei não pegou. Por quê? É porque os costumes modificam, principalmente nessa área. E a lei tem que acompanhar, né? E a lei, às vezes, é mais demorada. Então, termina... Por que se chamavam os bordéis de casa de tolerância? Porque eram tolerados, a despeito de não estarem de acordo com a legislação da época. Nós podíamos dar N exemplos dentro desse assunto. Vou ter que interromper mais uma vez. A gente volta em instantes, hoje discutindo insegurança jurídica.